Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para que a gente possa preparar o nosso ambiente para fazer a leitura da mensagem. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso se abre, é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo, e o espírito é a Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: perturbações. Apesar de tuas boas disposições, surgem momentos em que estranhos estados da alma assomam, perturbando-te a lucidez e o entusiasmo. Esses constituem desafios graves que podem levar a imprevisíveis resultados negativos. Surgem como depressão, desinteresse, que deflui de uma observação infeliz ou de uma palavra azeda ou de uma discussão desgastante. Há ocasiões em que se manifestam como nuvem obnubiladora do discernimento, insistente, que termina por gerar indisposição íntima, quando não leva a distonias e agressividades mais contundentes. Além dos fatores normais, sociopsicológicos do relacionamento ou da emoção, originam-se na interferência psíquica de desencarnados que se comprazem em inquietar, inspirando desespero e conduzindo a estágios afligentes. Vivemos em quase permanente intercâmbio psíquico uns com os outros, no corpo físico ou fora dele. Mentes disparam dardos contra as outras, atingindo o alvo com a pontaria segura e estabelecendo um telefone de comunicação perturbadora. Às vezes do encarnado para o encarnado, às vezes do desencarnado para o encarnado, né? E às vezes do encarnado para o desencarnado também. Interrompe as telepatias deprimentes,
sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Sai um ponto e respira ar puro. Recorda os planos ideais que acalentas. Dialoga um pouco com alguém que te inspira simpatia. Ora por alguns instantes. Estes expedientes expulsarão as ondas de perturbação que te envolve e tornarás ao estado de tranquilidade. Então, o nosso finalzinho, né? Ele fala, dialoga com alguém que te inspira simpatia, orar por alguns instantes, e com isso estaremos em sintonia, né, com os nossos benfeitores, com os nossos espíritos protetores, que nos ajudarão a vencer tantos momentos de aflição que a gente passa na nossa vida, e sempre passamos e vamos passar porque estamos num planeta de provas e expiações. Estamos aqui num aprendizado constante. Então vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela dádiva do dia que Ele nos entregou, e superamos o dia com alegria, com tristeza, com felicidade ou com agonia, mas estamos aqui. E o Pai abriu essas portas, essa grande escola de almas, e um grande pronto-socorro também, para nos acolher, encarnados e desencarnados, aflitos que somos, enfermos muito mais da alma do que do corpo. Obrigado, Pai amado, por essa casa existir, por essa casa estar com as portas abertas, para nos socorrer sempre. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, o grande médico de almas, que cuida de cada um de nós e cuida do nosso planeta inteiro. Agradecer ao nosso querido Germano, mentor espiritual da nossa casa, que possa estar conosco, conduzindo cada trabalho sempre, com esse amor infinito, com essa dedicação incansável. E agradecer também a espiritualidade amiga, esses verdadeiros mensageiros divinos, que se entregam com todo amor para acolher, para socorrer, para acudir, para tranquilizar nossos corações nos momentos mais aflitos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe e os ilumine, e que vocês estejam sempre com esse amor no coração. Pedir essa legião de benfeitores e trabalhadores divinos, que nesse momento de estudo possam envolver, intuir e inspirar o nosso querido irmão Edivaldo, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos ouvir para nos fortalecer nas nossas fraquezas, para nos fortalecer na nossa fé e para encontrarmos um pouco das respostas que ainda estamos buscando. E assim, Pai amado, agradecidos por esse momento em que estamos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E o nosso irmão Edivaldo, muito obrigado mais uma vez, meu irmão, por estar conosco. Eu quem agradeço, né? Agradecendo em primeiro lugar a Deus nosso Pai, a Jesus, a Germano e a todos os trabalhadores espirituais, encarnados e os desencarnados desta casa, né? Pelo convite sempre de estar aqui num mês como esse, mês de dezembro, mês festivo, né? Que para nós espíritas a gente passa além dos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro, né? A gente considera sempre esse mês um mês em que, vamos dizer assim, a nossa sensibilidade fica muito mais apurada, né? A gente está envolto nas vibrações do Natal. O Natal, o nascimento de Jesus, aquela imagem da humildade, a imagem da manjedoura, né? As histórias que a gente já acompanha com o passar dos séculos, né? A estrela de Belém, a vinda dos reis magos distribuindo presentes para o ser de luz que estava chegando à Terra, né? O Messias. Então, é muita coisa que nos envolve, né? Fora os enfeites, fora... A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso através dessa temática do convite celestial. O título mesmo já entrega, né?
convite celestial no mês de dezembro. Que convite celestial será esse, né? A gente começa aqui um pouquinho. Fica melhor assim, né? Ser convidado para uma festa. Quando nós somos convidados para uma festa, quando chega um convite, assim, hoje em dia, né, as coisas estão mais assim, vamos dizer, mais simplificadas. Hoje em dia se convida pelo WhatsApp, né? É mais econômico, é mais rápido, mas ainda tira aquela parte legal. Eu ainda gosto disso. Pena que a gente não tem, hoje, vamos dizer assim, com a vida corrida de hoje, não tem aquela praticidade da gente ir lá comprar um cartão ou mandar fazer um convite, né? Ainda em alguns casos, casos de casamento, algumas bodas, algumas coisas, a gente ainda recebe o convite, às vezes, né? Vem pela internet também. Mas ser convidado para uma festa mostra que a sua presença é valorizada, a nossa. E a gente, às vezes, faz filtro do filtro do filtro do filtro, né? Ainda mais numa situação dessas, né? De hoje em dia que a gente vive. Mas a gente também era assim, não era? Eu lembro que há mais de 30 anos atrás, quando eu me casei, a mesma coisa, a gente fez lista da lista da lista da lista. Quando chegou os 15 anos da minha filha mais velha, mais uma vez, lista da lista da lista. As pessoas são importantes, todas elas, todas as pessoas têm importância. Mas olha o que a gente lida. A gente lida com o orçamento engessado, a gente lida com o local também, muitas das vezes não proporciona uma capacidade para muitas pessoas, e nisso vai muita coisa mais, buffet, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então, todas as pessoas têm o seu valor, mas quando a gente recebe o convite, está mostrando aqui que a nossa presença é valorizada. Às vezes a gente não pode comparecer aos eventos, né? Mas se a gente não puder comparecer aos eventos, seria bom que mesmo no meio dos nossos agradecimentos, a gente dê uma justificativa, porque alguém lembrou de nós. É de bom tom que a gente faça isso. Faz, se necessário, ter cuidado em escolher um traje adequado. Também, isso é uma coisa que a gente já acompanha desde a infância, os pais da gente dizem para a gente, porque a partir do momento em que a gente foi convidado, a gente cuide também da nossa apresentação, porque o cuidado com a nossa apresentação nessas festividades para as quais nós somos convidados está denotando o que também? A valorização do evento para o qual nós fomos convidados. Então a gente não vai de qualquer maneira. Levar um presente a quem é um anfitrião ou o homenageado, né? E este é um item de grande importância. Aproveitar da melhor forma o momento para que seja inesquecível. E além de outras coisas, se a gente vai a um aniversário, se a gente vai a um batizado, se a gente vai a um casamento, ou o que quer que seja, pelo menos eu sempre fui orientado assim, que a gente esteja em vibração por aquela pessoa que está comemorando naquele momento. Está havendo um casamento, está havendo um batizado, está havendo uma festa de 15 anos, vamos vibrar por aquele irmão ou por aquela irmã que naquele momento está em meio às suas festividades. Isso é muito importante. Mas, gente, olha só, com esse primeiro quadro aqui, eu não vim trazer aulas de boas maneiras para ninguém. É só uma introdução. Longe de mim essa pretensão, né? Isso aí, só para a gente ilustrar pelo que a gente vai falar a seguir. Então, olha a importância de nós sermos convidados para uma festa. E tem muito mais, né? Deixa eu ver se eu não pulei muita coisa, né? Não. Tá certo. Aí chega o Natal, estamos em dezembro, né? Olha só que bacana, pisca-pisca, é bom, bacana, enfeitar. Enfeitei lá a varanda lá do meu apartamento todo, todas as janelas. Presente, a gente cuida da ceia de Natal, a gente cuida da árvore de Natal. Tudo isso é muito bacana. A gente, como eu disse, o mês de dezembro, a gente está envolvido numa atmosfera em que a gente precisa aproveitar essa atmosfera, essas boas vibrações. Vamos dizer assim, é como se a maioria de nós baixasse a nossa guarda. Baixasse a nossa guarda e abríssemos o nosso coração e a nossa mente para o bom, para o bonito, para as boas vibrações. Então tá bacana, a gente está tendo o evento aberto. Eu não tive ainda a oportunidade de estar pessoalmente, mas acabei ainda há pouco de ver um vídeo. Está muito bonito o Teatro Municipal com a apresentação que está do lado de fora, fora dentro, o Balé Quebra-Nozes, coisas interessantes da cidade. A árvore de Natal que colocaram na enseada de Botafogo, né? Eu não me lembro de nesse local ter tido alguma outra coisa. Então a gente
Tem a da Lagoa também está lá, firme e forte, o pessoal que nem existia mais. Tem lá na Barra da Tijuca, tem tudo quanto é lugar. Se a gente for pela Zona Sul, mais do que aqui na Zona Norte, a gente vai ver belos enfeites nos shoppings, nas lojas, nas ruas enfeitadas. Então a gente está cuidando dessa beleza, né? Pelo menos dessa harmonia, dessa beleza material. Então, no Natal, nós preparamos uma bela festa, mas centrados na materialidade. Muitos de nós ainda estamos muito centrados na materialidade. Esquecemos porque ele existe e quem é o verdadeiro aniversariante, o anfitrião. Bom, foi escolhida, a gente sabe que tem uma história muito longa, eu não vou me aprofundar, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? É uma data que se escolheu, é uma data histórica, isso vai remontar a muita coisa lá para trás e nesse momento não importa para nós. Então a gente tem esse cuidado que eu acho um cuidado muito bacana. A gente cuidar da ceia, cuidar dos presentes, da roupa que a gente vai se apresentar. Há muitas pessoas que gostam de fazer essas comemorações de forma coletiva, junta todo mundo. Outros, como eu, gostam de receber na minha casa. Então, por aí vai. Cada um, a seu turno, faz aquilo que melhor aprover, né? Então, a maioria de nós está cuidando dessa parte. Há aqueles irmãos também que não têm essa condição de fazer essa grande festa em suas casas, né? Para isso, a gente vê o papel de muitas denominações religiosas, inclusive nas casas espíritas, de fazermos cestas de Natal. Teve a campanha Né Rosa, uma campanha muito bacana, feita pela casa. Outras tantas casas também fazem para assistir de uma melhor forma, ainda mais nessa época festiva, aqueles que nesse momento estão passando por grandes necessidades materiais. Mas o Natal é uma festa celestial, apesar de tudo isso, a figura lá, a gente às vezes lembra muito mais dele do que o anfitrião, né? Do que o motivo de toda essa festividade. Aí não vai nenhuma crítica, porque é tudo muito bacana, tudo isso. Mas o Natal é uma festa celestial? E o que é celestial? Qual o significado de celestial? O que se encontra, habita ou está no céu ou relacionado a ele, né? O que nele aparece, celestes, seres celestiais, o que diz respeito à divindade, divino, sobre-humano, supremo. Então, depois que a gente volta a rever tudo isso aqui, esses conceitos que a gente já sabe, o Natal é uma festa celestial? A gente está tratando de quem? Quem é? Quem é o anfitrião celestial? Seu nome é Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, aquele que agora há pouco a gente lembrou, que veio numa manjedoura de humildade. Aquele que era esperado, o Messias esperado, mas era esperado alguém que fosse bélico, né? Que viesse promover guerras, tirar as pessoas daquela opressão material. Mas só que ele veio trazer coisas muito melhores e mais importantes e que nós desconhecíamos e muitos de nós ainda estamos envoltos na ignorância e ainda desconhecemos. Mesmo passados 2025 anos, gente, ainda ele não é unanimidade na face da Terra. É o espírito da mais alta luz que nós aqui da Terra conhecemos até hoje, mas não é unanimidade ainda. Mas seu legado é um legado de amor, é permanente. Ele não se foi, ele continua no meio de nós. Nós é que estamos sempre naquele trabalho árduo, vou dizer árduo mesmo de fato, para estarmos vibrando na faixa dele, para chegarmos um pouquinho próximo à faixa, à luz e às boas vibrações que dele emanam. E só nesse pouquinho já promove para a gente um grande bem-estar. Suas mensagens de amor perene, sempre, né? Ecoam por todos os tempos. Todos os tempos. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. Não é bacana, né? Um ser desses que, quando a gente fala sobre ele, eu sempre me emociono. Traz para a gente alegria, traz felicidade, traz paz e traz calma.
esse ser de luz simples. E quantas vezes é esquecido? A gente enfeita a casa toda, bota o pisca-pisca, bota a árvore de Natal, mais uma vez lembrando que não há nada de mais nisso. É muito bacana a gente poder estar envolto nesses enfeites, nesses preparativos todos. E há os que também, como eu lembrei, ficam tristes nessas datas, porque associam isso às suas dores. Muitos de nós ainda não conseguimos nos libertar, e a gente às vezes faz determinados tipos de comparações até ilógicas. Mas olha só, estamos nós envolvidos em dores. E aí não vai crítica nem julgamentos a quem quer que seja. Tudo isso vai ser curado com o tempo. Então agora, no momento em que eu estou vivenciando uma dor, eu não consigo, neste momento, me sentir feliz, lembrar da paz, da felicidade, da luz. Porque muitas das vezes, quando a gente fica nesta situação, a gente sofre. A dor é inevitável neste planeta. Mas o sofrimento é opcional. A gente vai ver se a gente vai continuar arrastando correntes o tempo todo em meio às nossas dores, ou nós vamos exercitar a nossa fé para nos libertarmos dela e seguirmos a nossa caminhada. Não é? Mas vale, né, dentro dessas mensagens que constituem o Evangelho, vindas lá desse anfitrião celestial, são o quê? As mensagens de resignação, de compreensão da misericórdia divina e da fé no futuro, entre outras coisas mais. Mas como chegar nessa festa celestial? Nós recebemos o convite para a festa celestial. A festa é no céu, a gente se desloca para lá para... Recebemos o convite. E agora? E esse convite é um convite amoroso e ao mesmo tempo sutil demais. A festa celestial é efetivada em nossa casa, seja ela rica ou pobre de recursos. Pois isso não importa. Pouco importa se na mesa no dia de Natal esteja só um frango assado, ou às vezes nem isso. Pouco importa. A festa, essa festa celestial, quem vai produzir somos nós, com os nossos sentimentos. Os enfeites de Natal podem ou não ornar a nossa residência. Pouco importa. A mesa pode ser farta ou escassa dos melhores alimentos. E há tanta propaganda dos importados, tanta coisa que a gente que reluzem para nós, né, se tivermos só os olhos materiais da situação, mas os nossos corações e mentes precisam estar abertos às benfazejas vibrações de Jesus. Então, a festa celestial, como é que a gente chega nessa festa? A gente proporciona essa festa dentro da nossa casa. Então, nós recebemos o convite celestial, a gente não precisa se deslocar e a festa acontece na nossa casa. O que é o céu? Né? O céu não é um lugar físico, mas um estado de espírito, de felicidade e paz interior, conquistado através da evolução moral e intelectual, sendo encontrado dentro de cada um, na consciência à medida que se cumprem as leis divinas. O céu nós podemos encontrá-lo aqui mesmo, nesse planeta de provas e expiações. Daí a gente vê a explicação, diante de tantos quadros que nós sofremos de forma coletiva, como cada um reage de forma diversa. Não é? Porque existem situações que são de nossa necessidade, em que nós vivenciamos todos juntos enquanto sociedade. Mas cada um de nós vai vivenciar essas experiências de forma diferente. Então tem gente que não consegue compreender, mas como é que pode, como é que fulano está calmo diante da situação que está ocorrendo? Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história. Nós não fomos criados da mesma forma. As famílias são parecidas, mas não são iguais. A gente às vezes fala assim, só muda de nome e de endereço. Por quê? Porque as necessidades nossas
são muito parecidas. Por isso é que nós estamos encarnados num planeta como esse, na atualidade. Nossas necessidades são parecidas, mas não são iguais. Nosso cabedal de apreensão, de aprendizado também difere. Pode acontecer o que for acontecer aqui diante de nossos olhos. Cada um de nós terá um tipo de interpretação daquilo que está acontecendo aqui. E a gente vai julgar o outro pelo seu entendimento, pela sua compreensão de forma diversa? Não. Porque assim nós não estaríamos seguindo as mensagens do mestre, do anfitrião. Não é? Jesus não respeitou a todos? Jesus não abraçou a todos da forma como cada um era? Ou continua fazendo esse exercício da forma como cada um de nós é? Cada um de nós tem uma profissão, cada um de nós teve uma inclinação, um gosto diferente, cada um de nós tem uma necessidade diferente. O que vale no meio disso tudo é termos a consciência de que precisamos estar aqui uns pelos outros e entendermos que se nos juntarmos de fato, não nos desagregarmos, nós vamos fazer muito mais por esse planeta que necessita muito das nossas melhores ações. Sempre quando eu venho aqui, ou em qualquer lugar que eu esteja, falando aqui diante, em primeiro lugar, o aprendizado é para mim. Quando eu passo e revejo, quando eu monto esses slides, eu começo a pensar em muitas situações que eu vivo, ou que eu vivi, ou será que eu ainda vou vivenciar? É escola, em primeiro lugar, é para a gente. E a gente precisa internalizar, a gente se vê, muitas das vezes fazendo um estudo, a gente para, puxa vida, né? Aconteceu situação tal semana passada, ou ontem, ou hoje pela manhã, está eu aqui falando agora sobre isso. Né? Então nós precisamos o quê? Conquistar esse estado de espírito, essa paz e essa calma para passarmos da melhor forma por todas as vicissitudes que são inerentes a esse planeta e bem compatíveis com aquilo que nós somos. Porque no meio disso tudo, a gente precisa lembrar que não há injustiça. Pelo contrário, o alto, o nosso Pai, ele é por demais misericordioso com cada um de nós. Com cada um de nós ele tem misericórdia, ele nos ama. E ele e Jesus e toda a espiritualidade amiga querem ver o quê? O nosso bem. Estão numa torcida grande. Eu falo para meus filhos, a gente, se vocês soubessem um estádio daqueles lotado e que a gente está lá no meio do campo e está todo mundo torcendo por nós. E que a gente também se baseie nisso e comemoremos também a vitória do próximo, que é muito bacana. Quando a gente vê um irmão se sair vitorioso, mesmo com as conquistas aqui terrenas, é para a gente aplaudir, porque a gente sabe que não tem facilidade para quem quer que seja. Não tem. Embora a gente, às vezes, até tenha conceitos errados. E viu, fulano conquistou as coisas com facilidade. Você estava lá, na pele daquela pessoa, para saber se ela conquistou de fato com facilidade. Ninguém conquista as coisas com facilidade num planeta como este. As pessoas podem passar pelas dificuldades de forma muito mais positiva e com muita fé, repetindo de acordo com a bagagem que cada um de nós vai angariando. E essa festa celestial? Na festa celestial, a nossa presença é valorizada. Lembra aquele primeiro quadro, que parecia um quadro para a gente lembrar de boas maneiras? Vamos fazer uma equiparação agora. Na festa celestial, a nossa presença é valorizada. Por que será que ela é valorizada? Vamos responder intimamente, né? Porque que a nossa presença é valorizada nessa festa celestial. Nosso traje adequado é o nosso coração aberto ao alto, mesmo com as nossas imperfeições. Sejamos nós mesmos da forma como somos. Pai, estou aqui neste momento. Jesus, aqui estou eu. Fazei de mim um instrumento da tua paz. Somos nós, com o nosso traje, o nosso ser, o que nós somos. Ou nós vamos só lembrar deles nos momentos de aflições nossas? E nos momentos festivos a gente lembra de Deus e de Jesus, nós lembramos de agradecê-los
por aquela oportunidade bacana, por aquela festa a qual a gente está participando, pela nossa formatura, pela conquista de um novo emprego, pela saúde restabelecida, pelo nascimento de mais um membro em nossa família. Olha quanta coisa bacana vai acontecendo, mesmo num planeta de provas e expiações, e a gente tem agradecido ao nosso Pai. Esse é o nosso traje adequado, de coração aberto. Estou aqui. Porque há momentos em que nós temos muitas dúvidas sobre o nosso proceder dali em diante. Há momentos que, para nossos caminhos, a gente não sabe para onde a gente vai. Mas a gente precisa pedir orientação a quem? Ao alto. A espiritualidade amiga, a Jesus, ao anjo da guarda, a Deus nosso Pai. Com quantos nós podemos contar para seguirmos em frente? Que nos encorajam para que a gente siga. Aproveitemos, também lá não estava no quadro, para a gente aproveitar os momentos? Aproveitemos os momentos dessa bela festa, internalizando os ensinamentos do Evangelho. A rabanada está gostosa, o pisca-pisca está funcionando bem bacana lá na nossa árvore de Natal, ou não, ou de repente a gente não tem nada disso em casa. Mas aproveitemos a oportunidade, mesmo que estivermos em lágrimas, com saudades de queridos que já se foram. Mas elevemos os nossos pensamentos ao Mestre. Porque é através dele que nós vamos conquistar. A gente só chega até o Pai através de quem? Dele, do aniversariante celestial. Abramos os nossos corações e mentes além das portas e janelas das nossas casas físicas, para que Jesus, o celestial aniversariante, possa entrar. Imaginem, do jeito que a gente puder proporcionar a nossa festividade natalina, a gente receber esse convidado ilustre em nossa casa. Imaginem, seja sob um teto de zinco, ou sob um teto de gesso, com ar-condicionado cassete, ou nem nada disso, ou no campo, ou no jardim, ou no quintal, seja onde for. E ele chegando na nossa casa, adentrando o nosso ambiente, nos proporcionando entendermos que somos espíritos felizes por essa oportunidade de estarmos encarnados nesta data. Porque a fila para vir para cá é muito grande, não é? O triplo da população encarnada está lá aguardando para chegar aqui. E nós estamos aqui, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas soluções, em meio àquilo tudo que nós somos, porque muitos não conseguem nem se observar no espelho. Mas somos nós aqui no meio dessa oportunidade. Vamos abrir. Na festa, olha só que bacana essa festa. Na festa nós somos convidados e convidamos. Viram? Perceberam? Nós recebemos o convite para a festa celestial. Ela acontece no nosso ambiente doméstico, ou onde a gente estiver, né? Mas ao mesmo tempo em que nós somos convidados, nós convidamos. Quem nós convidamos? A Jesus, a espiritualidade de luz. Quem nós queremos que esteja na nossa presença? É tudo trabalho nosso. As ferramentas estão todas aqui, ó, ao nosso redor. Nós precisamos utilizá-las. Qual o presente perfeito para Jesus? A gente fez a festa, a gente convidou, recebemos o convidado, nos vestimos com a nossa dignidade, com a nossa verdade. Está chegando a hora do presente. Fomos convidados para uma festa, vamos levar o nosso presente. Qual o presente perfeito para Jesus? Vivenciarmos os seus ensinamentos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é bússola renovadora de nossas atitudes e pensamentos. Com certeza. Está tudo ali. E basta que a gente leia, releia, estude com carinho, temos dúvidas, temos grupos para debatermos, temos vídeos,
temos as casas espíritas para a gente chegar, né? E cada irmão que passa por aqui e vai trazendo o seu conhecimento. Como disse para vocês na outra oportunidade, eu assisto a todos os vídeos. A todos. E é muito bom, é sempre aprendizado. E a gente pega umas pérolas aqui do Evangelho, só peguei algumas, tá, gente? Amai os vossos inimigos. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto, da posse dessa tal virtude, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Evangelho, capítulo 12, item 3. Temos inimigos? Somos inimigos de alguém? Somos, né, Rosa? Porque a gente temos inimigos, a gente aponta, ó, dispara. Mas nós, a nossa postura. Olha um presente aí para Jesus. Eu botei lá, presentes para Jesus que nos beneficiam. A gente oferece o presente a Jesus e que o maior beneficiado quem somos? Somos nós. Somos nós. Reconciliação com os adversários. Natal chegando, festa de fim de ano, festa corporativa, né? Festa na empresa, festa em família. E agora? Vou lidar com fulano ou cicrano. Vou ter que encarar. E agora? Não vou. Não vou porque eu não quero... Estou perdendo uma oportunidade tremenda, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Está lá, mais uma vez o Evangelho, capítulo número 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 5. E aí, ó, é a oportunidade de desculpar-se diretamente, não levando, olha só que importante, não levando problemas para outras existências. Porque essa minha vida aqui vai passar, mas eu, enquanto espírito, vou continuar. E como é que vai ser a continuidade? Não é quando o corpo falecer e for para o cemitério que acabou tudo. A história continua. E eu vou ter que lidar e rever pessoas, conceitos, situações. Então, enquanto a gente está a caminho, olha Jesus nos lembrando. Mais um presente. Outro. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho. O BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Perdoar não é ser conivente com erros, mas dar chance de correção. Pensarmos também na caridade material e moral. A caridade material ela é mais fácil, um pouco mais fácil de ser feita, porque às vezes nós estamos envoltos em dificuldades de fazermos a caridade material. Mas e a moral? O escutar o próximo, o perdoar, o sorrir para o outro. Não é a gente entrar no elevador emburrado, né? Bom dia. Gente, que for para você. Que postura é essa, gente? Que postura é essa nossa? Ah, eu estou com um problema, então o mundo todo tem que pagar porque eu estou vivendo um problema? Que tipo de vibração eu estou jogando na vida? Os outros também estão vivenciando problemas. Não sejamos ingênuos. Todos nós que aqui estamos temos a nossa parte de solução, aquela parte também que a gente ainda precisa dar mexida. E às vezes a gente não se encoraja, né? Desprendimento dos bens terrenos, está no capítulo 16 do Evangelho. É mais um presente para Jesus que nos beneficia. Por que é presente para Jesus? Porque Jesus veio trazer tudo isso para nós para o quê? Para nos libertar. Quando cada um de nós, enquanto individualidades, conseguimos nos libertar, o que acontece com Jesus? Jesus vai ficar muito mais feliz. Porque quando a gente produz alguma coisa que seja para benefício do outro, mesmo as produções que a gente faz aqui materialmente, quando a gente percebe que beneficiou alguém, a gente não se sente bem, a gente não se sente feliz. O que dirá Jesus?
quando ele vê que a sua obra, a sua mensagem está sendo utilizada, que o seu trabalho não é em vão. E ele tem paciência, ele tem persistência e, principalmente, ele tem amor por cada um de nós. Então, utilizarmos os bens materiais com sabedoria, administrando-os em benefício próprio e do próximo. Porque a gente precisa de ter alimento, a gente precisa de ter um meio de locomoção, a gente precisa ter vestes, a gente precisa de uma moradia, a gente precisa de muita coisa material, porque vivemos num mundo material. Mas, mesmo assim, nós podemos proporcionar também o bem-estar ao próximo. Uma empresa que a gente venha montar e empregar pessoas, a gente está beneficiando materialmente. A gente está, o quê? Se desprendendo de bens terrenos e oferecendo também. Ah, mas você trabalha, mão de obra que vai ser feita na empresa. Mas não é uma troca justa? Se nós formos justos com os nossos funcionários, uma troca justa. E muito mais, gente, para a gente exemplificar. Nós temos um tempo exíguo para que a gente possa abrir tudo isso, combatermos o egoísmo e o interesse pessoal. Para mim ou para os meus, tudo pode. Para os outros, nada. Não pode, né? Para amigo meu, tem tudo, não tem defeito. Para inimigo meu, se não tiver defeito, eu ponho. Olha só. Não dá para a gente continuar assim, não é? O homem de bem, lá no capítulo 17, sede perfeitos, o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E uma pergunta para respondermos de foro íntimo. Jesus tem sido o nosso guia e modelo? Promovemos mudanças em nós, assim como cobramos do outro? Porque é muito fácil a gente cobrar do outro posturas, né? Cobrar mudança, e nós sabemos a dor de nós empreendermos mudanças em nós. Nós sabemos que é dolorido, né? Quando a gente precisa empreender mudança. Nós sabemos que é dolorido. Mas aí a gente quer exigir do outro isso? Mais um pouquinho só para a gente terminar. A fé humana e divina está lá no capítulo 19, item 12. A fé humana capacita o homem a criar coisas para as suas necessidades materiais. Então é a gente se empenhar, a gente estudar, a gente trabalhar com afinco, a gente procurar melhorar no nosso currículo, a gente estudar as nossas conquistas terrenas, aquela propulsão da gente acordar com disposição, encarar mais um dia de trabalho, encarar o transporte coletivo, que é difícil, para aqueles que têm o próprio transporte também, mas é custoso também, né? Existe muita coisa, mas essa garra, essa gana, essa força da gente poder se mover e mexer materialmente. E a fé divina necessita do entendimento da justiça do alto e de batalharmos por nossa melhora para o presente e para a vida futura. É nós lembrarmos da vida futura, me lembrarmos que nós precisamos mexer em nós, enquanto espíritos, promovermos em nós a nossa reforma íntima. Mais um exemplo de presente para Jesus que nos beneficia. E a gente está terminando, gente. Passou rápido, né? Sempre fica um gostinho de quero mais, de falar mais, né? Aproveitemos o clima de Natal para meditarmos a respeito dos ensinos de Jesus, com a nossa mesa farta ou não, com os nossos enfeites de Natal ou não, com a presença de amigos ou familiares, a nossa ceia, que a gente tenha um momento de todos nós em coletividade fazermos uma oração. Fazemos uma oração, agradecemos a Jesus. Na minha casa, cada um encontra um modo. Eu não utilizo o ano novo para agradecer pelo ano, eu agradeço o ano todinho na ceia de Natal, mas cada um, por sua vez, faz da sua forma. É na ceia de Natal mesmo, antes da gente começar a se alimentar, que às vezes eu venho às lágrimas mesmo, meus irmãos. As lágrimas de emoção por toda a oportunidade que foi proporcionada, mesmo nas falhas e nos erros. Montando esses slides, eu observei que em algum momento da minha vida também eu incorri nesse ano. E ainda deu tempo, mesmo fazendo esses slides, de pedir desculpas. Com
uma simples frase de uma gravação de um WhatsApp. Então, depende muito de nós, né? Para que a gente possa empreender mudança. Mas justamente você, Edivaldo, que estuda o Evangelho, que frequenta a Casa Espírita, que já trabalha há tanto tempo, nós estamos na Casa Espírita, nesse grande hospital que você mesmo nos lembrou na página de abertura e na prece. Esse hospital é para nós. A Casa Espírita é a escola, é o hospital, é a nossa segunda casa, é muito mais. E os doentes somos nós que estamos aqui. Mas esse doente não é para nós ficarmos tristes, não. É para nós ficarmos felizes e agradecidos ao Pai, porque um portal de luz se abriu para nós. E quantos portais existem aqui, na face dessa terra, tão conturbada ainda por nós mesmos, né? Aproveitemos mais, coloquemos em práticas ao menos alguns deles. E entre os presentes que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela de nosso coração. Que a partir desta data, a festa celestial ocorra nos 365 dias do ano. Só depende de nós. Tem uma música bacana, né? Que não sei se vocês já escutaram, é Natal todo dia, né? Pode citar o nome do grupo, né? Pode. Natal todo dia do grupo Roupa Nova, né? Eu até conheci, conheci até, vai cantar? Conheci até 2 integrantes do grupo, né? Inclusive o que se foi, o Paulinho, né? Uma pessoa muito bacana. E muito bacana, muita inspiração bacana essa música Natal todo dia, assim como outras músicas mais que as composições, as músicas, as poesias, as inspirações, quando vem assim coisas belas e que marcam a gente, elas na verdade, elas vieram da onde? Vieram do alto. Vieram do alto, é nessa conexão que a gente faz com o alto é que proporciona isso. Somos nós podendo distribuir o nosso conhecimento em favor do próximo também. Tudo isso aí que é o legado de Jesus. E eu desejo aqui de coração para vocês, nessa oportunidade da última reunião do ano, né? Desejar para vocês um Feliz Natal, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e que a gente possa dar de presente para nós mesmos e para Jesus o nosso empenho, a nossa força e a nossa coragem e a vontade de nós nos melhorarmos. E nós vamos conseguir, mesmo que seja aos trancos e barrancos, mesmo que demore um pouquinho mais, um demore mais do que o outro, mas somos nós, com as nossas vestes próprias, cuidando da nossa veste bonita, para recebermos tudo isso. Fiquem com Deus, gente. Feliz Natal. Obrigado, Edivaldo, pela reflexão, que a gente possa colocar no nosso coração um pouquinho disso que nós ouvimos, que a gente tenha, assim, um Natal feliz, abraçados com Jesus. Aos nossos internautas, compartilhem, divulguem, leve essa mensagem de fé, de autorreflexão e um Feliz Natal e um ano com muita luz e muita paz para todos.